Olá, como você está? Tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Eu me dei conta agora, nesse segundo, que eu nunca me apresento aqui para você. Porque eu imagino que se você chegou aqui, é porque você já me conhece. Se este não é o caso, muito prazer, meu nome é Sônia Vargas, tudo bem com você? Que bom. Entre e fique à vontade, tem muito conteúdo para você explorar aqui. E hoje é a estreia, é um ótimo dia para você chegar, porque é a estreia de um quadro novo, perdão, que eu quero colocar aqui no meu canal, que é o Lab TD. O que será o Lab TD? Tão simples quanto trazer conceitos, experiências, exemplos práticos para você, coisas que você possa no dia seguinte ou no mesmo dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, você já consiga implementar ou melhorar o teu projeto em alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. O que eu peguei para a gente começar, né, nesse primeiro dia? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. O que eu fiz? Eu quero falar sobre gamificação, tá? Pode ser mais simples do que você imagina. Às vezes você tem um projeto aí que você fala, poxa, eu precisava engajar as pessoas aqui. Esse é um dos principais motivos para você usar a gamificação, certo? Não é para ficar bonitinho, não é para deixar o conteúdo melhor, tá? A gente pode até voltar para falar mais sobre isso, quando decidir usar gamificação. No exemplo que eu trouxe hoje, seria no caso de, é um conteúdo que as pessoas precisam de repente, né, desenvolver um hábito ou relembrar algumas informações, enfim, você precisa que as pessoas engajem nesse treinamento, tá? Eu peguei um exemplo de Genially, inclusive você vai ver aqui, ó, deixa eu já compartilhar minha tela. Eu pedi para o próprio Genially fazer uma tradução com IA, tá? Então você vai ver que em alguns momentos vai ter até alguns errinhos ali de uma palavra esquisita e tal, porque eu não fiz a revisão, tá bom? Qual é o objetivo desse vídeo? Meu objetivo é te mostrar um template de Genially, de uma solução gamificada, tá? Para te chamar a atenção para alguns pontos aqui que são interessantes para você manter, coisas que podem ser interessantes você incluir, enfim, e para que você possa ver que não é necessariamente difícil você gamificar um conteúdo e deixá-lo mais atraente, se isso fizer sentido para o teu público, para o conteúdo que você está trabalhando e tudo mais, tá bom? Então, eu peguei aqui um template pronto, não mexi nada nele, a não ser essa solicitação que o próprio Jenny ele faz dessa tradução, tá? O que é muito legal, porque se você desenvolve o teu curso em Genially e você desenvolveu, por exemplo, em português, mas você precisa, a tua empresa também precisa de uma versão em espanhol ou em inglês, ele faz essa tradução com IA automaticamente para você. É só apertar um botão, esperar alguns minutos e esperar e receber a notificação no teu e-mail, tá bom? Obviamente você precisa revisar, tá? Mas, enfim, então isso dito, então vamos analisar um pouquinho. Eu peguei um aqui, tem vários templates lá em Genially. Aliás, por que você está falando de Genially, Sônia? Porque amo Genially, sou embaixadora, tenho uma alegria de ser embaixadora de Genially. Então, gosto muito da ferramenta mesmo, né? Não gosto porque sou embaixadora, sou embaixadora porque gosto muito. Então, peguei um template aqui, dentre os vários que tem lá, bem, não diria simples, mas em relação a outros que a gente tem, você pode me dizer se você quer que eu comente outros aqui, tá? Depois eu posso até no final te mostrar algumas outras sugestões. Mas peguei um que é relativamente simples para a gente poder comentar. E daí eu quero chamar a tua atenção para algumas questões aqui. Então, o que a gente tem? Olha só, uma abertura bonita, né? A gamificação precisa chamar a tua atenção e o ideal é que ela se conecte com alguma coisa que desperte a ação, né? Então aqui ele está subindo uma montanha, eu estou falando de escalar uma montanha, então existe uma analogia, isso é muito importante na gamificação, você dá um contexto para aquilo que não precisa ser o contexto real, mas você pode até ser melhor
né? Inclusive você fazer uma analogia, tirar daquele contexto totalmente para trazer uma situação nova para a pessoa poder se colocar naquele lugar. Porque muitas vezes o que acontece? Se você está tendo um problema num tema que precisa ser tratado em treinamento, pode ser que o aluno, o colaborador não esteja se colocando naquele lugar. Então, se você traz uma situação, uma analogia, e você consegue transpor, né, essa barreira do contexto real, você consegue ter um ganho aí da pessoa se colocar naquele lugar mais facilmente, tá bom? Então aqui ele está usando uma analogia aqui de subir uma montanha, de escalar uma montanha, tá? E o que é legal? Por que a gente gamifica também? Para a gente fazer com que o aluno tenha acesso àquele conteúdo de uma forma mais ativa e muito menos passiva. Então é fazer ele participar o tempo todo do que está acontecendo na tela, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, defina o destino, arraste o círculo ao longo da montanha e encontre o X. Então eu preciso pegar esse círculo aqui e percorrer a imagem, tá vendo, ó? Então eu preciso definir aqui qual é o meu destino e encontrar, né, o meu destino. E tá aqui, ó, marcado com um xizinho, tá invisível aqui, mas eu consigo ver aqui. Tão simples quanto isso. Mas eu já tiro o aluno dessa passividade, né? Eu tenho aqui um card de mais informações, se eu precisar colocar alguma informação extra aqui, e que ele volta para a tela. Tá, então vou clicar aqui na missão e vou então, aqui você vai dar um contexto, vai mudar esse texto todo, claro, né? Então você vai contar para ele qual é o objetivo dessa missão, por que isso está acontecendo e tudo mais. E aí a gente está mostrando aqui para ele como é que ele vai avançar, quantas são as etapas. Quando você vai começar um jogo, imagina um jogo de tabuleiro aí que você joga com os seus amigos, com os seus filhos. Você sabe exatamente o caminho que você tem que percorrer e qual é o objetivo que você tem que alcançar, não é? Então você precisa usar também na tua solução gamificada esses mesmos recursos, tá? Então quais são as etapas que eu preciso cumprir? E aqui veja que ele é linear, ou seja, eu preciso cumprir a etapa 1 para depois ir para 2, para 3 e para 4. Elas estão travadas aqui para mim ainda. Também é interessante, tá? Então eu preciso enfrentar esse primeiro desafio aqui. No caso desse template, ele está baseado como se fosse um reforço de conhecimento. Então, se você quiser usar o template tal qual está aqui, só fazendo, obviamente, as alterações de texto, ele tem vários tipos de quizzes. Então, vários modelos de perguntas interativas diferentes, que pode funcionar muito bem justamente no caso, imagina que você teve um treinamento presencial ou até mesmo uma formação digital e você quer condensar aqueles conhecimentos, você quer relembrar aqueles conhecimentos um tempo depois, enfim, de repente tem uma segunda fase desse treinamento e entre um e outro pode ter passado algum tempo, você quer resgatar os conhecimentos antes de ir para a próxima etapa, tá? Então, do jeito que ele está desenhado aqui, a estrutura exatamente como está, você poderia já usar dessa forma, entendendo se a analogia funciona para você e fazendo as alterações de texto, tá? Daí o que a gente tem aqui? Vamos começar a primeira missão, né? E aí eu tenho um quiz com perguntas fáceis aqui, né? Aqui eu já tinha navegado, então... Peraí que eu vou resolver uma questão aqui, segura aí. Agora sim. É que como eu já tinha navegado no curso, então tinha algumas travas aqui do que eu já tinha feito anteriormente. Mas pronto, limpei o histórico. E aí, ó, a gente já tem a primeira coisa. Eu tenho um tempo para fazer a minha tarefa, né? Para resolver esse meu primeiro desafio. Também é interessante se você está trabalhando, faz sentido trabalhar com velocidade para o tema desse treinamento. Então, se ele precisa... Imagina só, de repente, você está trabalhando no tema de atendimento ao cliente. E ele tem um tempo de resposta ao cliente. Então, você pode trazer esse elemento do dia a dia de uma forma divertida, aqui, colocando esse limitador. E aí, toda vez que zera o cronômetro,
seguindo a nossa analogia aqui, ele fica coberto de neve, tá? Então, vou voltar aqui e vou responder. Onde está o Everest? Está na Ásia. E veja que eu tenho aqui uma barra de progressão. Isso também é um elemento de gamificação bem interessante, né? Bem importante, inclusive, tá? Vou passando aqui. Vê que tem movimento na tela, né? O meu personagem também está caminhando. Isso é legal, isso dá essa sensação para o aluno de que ele está avançando ali no curso junto com esse personagem. Então isso também é bem importante. Ó, vê que ele traduziu o Oceano Índico, ele traduziu para indiano. Então você teria que dar uma corrigida aqui, né? Tá? Muito bem. Devia ter errado alguma ali para você ver o feedback, eu erro na próxima. Aí o que acontece? Então, você adequou as tuas perguntas ali para o tema do teu treinamento e você pode entregar para ele elementos que fazem sentido com o contexto dele, né? Com o contexto da narrativa que eu estou trazendo aqui e que eu consigo fazer uma analogia com ferramentas que ele usa no dia a dia dele, sabe? Então, por exemplo, do martelo não me ocorre nada agora, mas imagina só que eu recebo aqui uma bússola, que é a bússola do conhecimento, do tema tal, ou o GPS que me indica o caminho, sabe? E aí eu vou trazendo isso para dentro do contexto do aluno, para trazer essa referência. Olha, como você passou essa fase aqui, então tá aqui um emblema, algo que mostra que você cumpriu com essa etapa, tá? Agora, é legal que não seja um elemento aleatório, tá bom? Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando aqui com atendimento em vendas, um martelo, que analogia eu faria para colocar aqui um martelo? Martelar no teu cliente? Não pode. Então não faria sentido, eu teria que colocar um outro elemento, percebe? Ah, tá aqui sei lá, teu olho de Tandera, para você ter visão além do alcance das necessidades que o cliente comentou com você. Sacou? Um bom exemplo, não é dos melhores, mas acho que deu para entender. E aí ele continua aqui, então eu vou para a próxima, né, desabilito aqui, ou melhor, habilito a próxima etapa, tá? Mostro para ele, né, você vê que eu vi ali todo o caminho, né, então ele sabe onde ele está, o que ele já fez e o que ele precisa fazer adiante. E venho para a próxima missão, tá? Aqui você pode notar que ele muda para questões de verdadeiro ou falso, o tempo continua, mas eu tenho um agravante aqui, que para eu alcançar, vê que tem nessa analogia aqui, né? Então eu tenho gelo aqui em cima, ó, inclusive o tempo acabou e eu fui congelada. Então vou voltar aqui. Então primeiro, ó, ele está com um martelo que ele acabou de conseguir, ele precisa quebrar o gelo primeiro para alcançar e escolher a resposta que ele quer dar, tá vendo? Então essas conexões são muito importantes. O Rio Amazonas, não, tá falso. Tá? Deixa eu errar uma aqui. Acho que isso aqui é errada. Ele me deixou passar. Vou colocar aqui é falso. Ó, ele me deixou passar. Você pode aí bloquear, tá? Então imagina que, né, eu dei o exemplo para você aqui de que você está fazendo resgate de um conhecimento. Maravilha, então seria só o quiz, tá tudo bem. Mas se você está entregando um conteúdo aqui também, entre essas questões, e principalmente no feedback dessas questões, você pode trazer o conteúdo, entende? Quando você quer trabalhar, às vezes tem temas que a gente vai trabalhar com o aluno, né, com o colaborador, que não faz muito, é um tema que ele já sabe, que ele já ouviu em algum momento, ou é um tema do dia a dia, não é algo totalmente novo. Sendo assim, não faz sentido eu falar, então, olha, o conceito é esse, contar toda uma história para ele e depois dar exercício, né? O que eu posso fazer? Andragogicamente, inclusive, é mais interessante de se fazer.
é você apresentar o desafio para ele, né, aqui no formato de uma pergunta, de um quiz, e de acordo com a resposta, você dá um feedback. Se ele acertou, você parabeniza, reforça alguma questão ali, né, ou entrega um conteúdo a mais. E se ele errou, você então calibra aquela informação. É o momento de você entregar, não, olha, não é por aí, você deveria fazer assim, assim, assim e tal. E aí você trabalha então esse conceito que ele pode não ter compreendido anteriormente ou ter se esquecido, enfim, tá bom? Então, você também pode fazer isso, tá bom? Bom, aqui ele pegou o óculos, agora a gente vai para a terceira etapa. Mais uma vez interagindo aqui, né? Coloque o óculos de sol para evitar o brilho, então eu clico no óculos. E aqui, olha só, eu continuo com o mesmo tempo e eu preciso organizar. É um outro tipo de questão que a gente tem aqui. Então, se você estiver trabalhando com fluxo, com processo, ordem que as coisas precisam acontecer, enfim, né? Então, você pode trabalhar ou mudar o estilo de questão também, tá bom? Eu vou passar rapidinho. Tô errando aqui, mas tudo bem, né? Você aí vai colocar o teu feedback, tudo certinho, tá? E conseguir aqui uma lanterna para combater a escuridão da ignorância. Aí você vai colocar a tua criatividade à prova. Vamos aqui para a última etapa. E aí você vê, ó, agora eu não peguei aqui por último aqui a lanterna, né? Você viu que ele veio sempre usando os recursos que ele pegou anteriormente. E aí eu preciso procurar pelo maior oceano. Então, beleza, será que é o Índico? Eu tenho que procurar aqui. O Pacífico, meu tempo acabou. Não deu tempo de eu pegar. Então, vou voltar aqui. Eu acho que o maior é o Pacífico mesmo. Onde fica o Rio Amazonas? Estava aqui embaixo, América do Sul. Então, você vê que a gente foi aumentando o nível de dificuldade das questões, embora o tempo tenha permanecido sempre o mesmo, tá? Então você pode fazer isso, tá? Você vai explorando aqui, eu sei mais ou menos onde está porque eu já fiz, né? Tá bom? E agora ganhei aqui o meu trenó para quê? Para ajudar a descer a montanha mais rápido, tá? Então, entenda como que essa analogia pode funcionar para o teu contexto, isso é super importante. E aí agora eu tenho, né, tá chegando no final da fase, eu preciso enfrentar alguma coisa. O que que é? Que é esse bichinho aqui, né, que é o pé grande, né, que ele encontrou, né, que é dessa narrativa. Agora eu vou lançar um dado e vai escolher aqui, cadê? Um desses objetos, tá vendo aqui? Escolher o óculos e fim e tudo mais, tá bom? Então você pode, de repente, dar um nome para esse pé grande, o que significa esse pé grande aí no contexto desse aluno, e no final ele consegue fazer as pazes e resolver esse desafio e tudo mais, certo? Então, gente, tudo isso para mostrar para vocês que dá sim para fazer alguma coisa interessante. Eu disse que eu ia mostrar para vocês, vou voltar aqui, compartilhar a tela, alguns outros exemplos, tá? De games, né? De soluções gamificadas aqui de Genially. Mas enquanto isso, qual que é o meu grande objetivo aqui nesse nosso lab de hoje? É você poder entender que você pode fazer coisas diferentes, interessantes e de forma rápida, fácil, sabe? Não requer tanto tempo assim de você. Deixa eu compartilhar aqui de novo a minha tela. A gente veio aqui, ó. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Então você vai clicar aqui em modelos, tá? E você vem de modelos, você vem aqui para jogos e desafios. Tá bom? E aí você vai escolher. Tem vários aqui, que ele chama de escapes, né? Então, esse aqui de reboot, ele é bem mais complexo, bem interessante, vale a pena você olhar.
Tem o de team building para onboarding, esse aqui de fábrica também é interessante se você estiver trabalhando com esse contexto, tá bom? Tem esse aqui de agente secreto, que é bem legal. Esse aqui é maravilhoso, dá para fazer várias analogias com ele. Esse aqui da Ilha Deserta, eu vou trabalhar um tema de finanças com ele, para você ter uma ideia. Esse aqui da Ilha Deserta, tá? Então, tem muita coisa legal que você pode olhar e muita coisa gratuita, inclusive, tá bom? Você fala, isso aí, mas eu não tenho acesso a Genially. Você, se não tiver, eu vou te mostrar, ó, esse aqui, por exemplo, ele é da conta paga, que ele tem a estrelinha, tá vendo? Mas se ele não tiver a estrelinha, como esse aqui, por exemplo, ó, é gratuito. Você pode usar sem medo de ser feliz. Percebe? Então, me conta se você gostou desse tema, da estreia desse quadro aqui do Lab T&D. E que outros temas você gostaria que eu trouxesse aqui? Quer que eu explore outro tema de Genially? Quer que eu explore uma outra ferramenta? O que você quer ver por aqui? Vou gostar muito de saber. Combinado? Um beijo, mas antes de eu dar o tchau, vou deixar 2 conteúdos aqui para você continuar a sua jornada de aprendizagem aqui comigo. Combinado? E claro, se você quiser se aprofundar ainda mais, vem para o programa PPR, tá bom? Todas as informações aqui na descrição do vídeo. Agora sim, um beijo, tchau!